Boa noite, tudo bom? Vamos esperar então a Sandra e o Ricardo entrarem para a gente começar a nossa live de hoje. Oi, Dani. Oi, Dani. Show de Danis no começo hoje. Oi. É o Ricardo, né, que tá com o antibiótico na vet, né? Então vou já chamar o Ricardo para conversar. A Sandra também já chegou. Deixa eu chamar eles. Oi, Adil. Oi, Ricardo. Oi, Oi, boa Sandra. noite. Oi, Beta. Confe- Oi. Confesso que eu tava um pouco nervosa, que é a primeira vez que eu faço live com mais gente, mas deu tudo É certinho. a primeira vez também que eu faço com duas pessoas. Que moderno. Olha, é a minha primeira vez, tá? Então vamos com cuidado. De Ai, que live, né? bom, nossa, que honra, né? De live, né, Ricardo? Não falei outra coisa, né? De Não, eu quis live. dizer não de live de mais pessoas, de live no geral. De live no Olha que geral. entrega, Sandra. Cabeça poluída desse menino. Eu não. Já chega se entregando, gente. Pois é, isso que nós conversamos, né? Ó, sério, né? Não precisa Mas ser tão beleza, só sério para assim. descontrair. Então, só Só pra... para descontrair, né, Hoje eu Beta? postei uma foto nossa, viu, Sandra? Da nossa época de... Nossa época é muito velho, né? De quando eu era tua É, estagiária, né? Tua bolsista. eu Eu vi, não, eu eu não consegui vi. nem Isso já mensurar faz. o ano, porque eu falei, lá no meio da faculdade, lá. Porque, olha, O ano a gente escolhe, Não não era no meio, precisa, acho que era bem detalhes. no início, Beta. bem no início, eu acho. Eu Tá, acho que foi 2004, 2005, no máximo, por ali. foi no comecinho, né? Ai, É, como é mas já bom faz lembrar, muito tempo. né? TBT é bom, pra gente ficar lembrando dessas coisas. Muito bom. Aqui todo... Mas para mim aqui 2005 eu acho que é eu tava tempo. saindo do terceirão. Ai, Aí eu não vou nem falar Ai, nada. crianças, esses adolescentes aí. Ai, agora que eu vi vocês de óculos, eu vou botar óculos também, que se as pessoas comentarem ali, eu não consigo ler. Eu preciso, agora eu achei mais claro, né, a imagem de vocês. Agora Tô consegue ver precisando quem já tá do óculos. aonde. Tá ruim essa minha luz Consigo. aqui atrás? Não, pra mim Ah, tá parece bom. um chapéu, Ricardo, mais tranquilo. Parece um anjo. Ah, eu sou um Tá anjo, então. travando. Ai, gente. Então eu vou apresentar vocês pra gente começar, tá bom? Bem-vindo quem já tá online com a gente, quem vai assistir depois, seja bem-vindo também. Hoje a gente está com dois convidados super especiais, todo mundo da farinha do mesmo saco, todo mundo da mesma patatia, do mesmo laboratório, uns antes e um depois. Aqui a gente tem a doutora Sandra Ferraz, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em bacteriologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professora titular do Centro Agroveterinário da UDESC. Também está com a gente o doutor Ricardo Sfaciotti, ele é médico veterinário formado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências Animal pela Universidade Federal do Paraná e é doutor em Ciências Animal pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele é professor colaborador no Centro Agroveterinário, CAV, né, UDESC, e é um dos fundadores do ATB na Vet, que eu falei pro pessoal seguir. Quem não está seguindo, vai seguir já, porque tem muita coisa legal lá. Eu já segui, já me inscrevi para receber livro. O livro deles é bem legal e é sobre o assunto de hoje, né, Ricardo? Vocês estão mandando um e-book bem no assunto que a gente vai falar, né? Que é o uso de medicamentos. O gato passando aqui. O uso de medicamentos na medicina veterinária, Gatinho. né? Sim, a gente está com um e-book bem legal aí do uso de antibióticos nos animais. Então é só entrar lá, se inscrever que você já recebe o e-book aí por e-mail. O e-book é muito bom. Eu vou te confessar que faz parte da biblioteca do Beta já esse livro. Então, quem for se inscrever nos cursos do Beta vai ter acesso à biblioteca Beta. Então, vai ter acesso ao livro também. Já está lá, salvo Ah, junto com os legal. outros livros de referência. Olha, Então, legal. pessoal, qual que é a importância do uso racional de medicamentos em geral? Assim? No geral, bem.
nos dias de hoje, né, Beta, eu acho que é um tema que está sendo muito abordado, né? Eu acho assim que está vindo à tona esse assunto da utilização de medicamentos, do uso, né, racional de medicamentos, principalmente de antibióticos, né? Que eu acho que a gente vai, no decorrer aqui da nossa conversa, falar um pouquinho. Mas a importância desse uso racional de medicamentos no geral seria o quê? Ter o cuidado, né, de utilizar a medicação correta para a devida enfermidade, evitar o risco de intoxicação, né, que isso pode acontecer sim, evitar o risco da resistência antimicrobiana. Então, são vários os fatores, né, que a gente deve levar em consideração. Isso não só na medicina veterinária, como na medicina humana, né, porque, a verdade, a medicina é uma só. Então, nós temos que pensar como um ser apenas, né? No sentido que se envolve a saúde animal, envolve a saúde humana e vice-versa, né? Principalmente, né? Então, nós somos os responsáveis por ter um alimento de qualidade e quando se fala em qualidade, a gente fala também livre de resíduos de medicamentos, né? Principalmente, né, de antibióticos. Então, no meu ponto de vista, seria isso, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela já propõe, né, que devemos ter um uso racional desse medicamento, né, para poder saber qual é o medicamento apropriado, utilizar exatamente aquilo, na dosagem adequada, no período. Opa, acho que a Sandra deu uma travadinha. Voltei? Ela vai voltar daqui a pouco. Oi? Sandra? Voltou. Voltou. É que eu acho que deve ter alguma coisa falando assim, ela tá falando demais, vamos dar uma cortada. Não, é para falar à vontade. Falei, ó, aqui é bate-papo, trouxe meu chazinho, que é pra gente ficar conversando mesmo. O pessoal que tá assistindo, que quiser participar, pode escrever no chat. Mas... Ricardo, pode ir falando aí, que eu tô falando também bastante. Eu não sei onde eu parei. Não, mas eu acho que isso que a Sandra falou é extremamente importante, né? A gente foca muito aí no antibiótico, né, por questão de resíduos, porque talvez assim o antibiótico eu acho que são os únicos medicamentos que a gente tem que age na tríade nossa, né, no meio ambiente, nós seres humanos e nos animais, né? Não que os outros medicamentos não devam ser restringidos também. Acho que todo medicamento deve ser somente, né, dado, prescrito por médico veterinário ou médico humano, né, na área de humanas. E principalmente nós da medicina veterinária, eu acho que a gente ainda tem um agravante, né? Porque muitas vezes a gente acha assim, eu tenho um cão e um gato. Para o cão foi receitado uma vez um medicamento tal para dor, eu vou dar o mesmo para o gato. E às vezes para o gato a gente pode estar levando a intoxicação, né? Então essa diferença de espécies que nós da medicina veterinária trabalhamos, eu acho que tem que tomar muito mais cuidado ainda, né? Porque para uma espécie pode ser que o medicamento faça um efeito e para outra não. Então isso tem que ser levado em consideração e a gente tem que conscientizar o tutor disso, né? Porque às vezes, isso pensando mais em pequenos animais, talvez, mas entra como um todo, né? E essa restrição, então, ela deve ser feita, o medicamento ele deve ser utilizado somente quando o animal precisar, né? E não a qualquer momento, principalmente quando a gente fala de antibiótico. É o que a gente vai falar mais para frente, que essa restrição tem que ser muito mais, digamos, levada a sério do que outra coisa. E pelo período adequado, e né? Até para ali como o Ricardo falou, né, o que serve para um cachorro não pode não servir para um gato, e isso também é para o homem, né? Nós também. Mas e por que para mim eu tomei e fez um efeito, para o fulano tomou e não fez? Porque a biologia explica isso. Nós somos diferentes, né? Cada um tem um organismo que funciona de forma diferente. Então, se existe essa diferença entre os animais, por que não pode existir também no homem, né? E existe. Então, o cuidado com alta medicação deve ser ao extremo, né? Eu estava lendo um artigo esses dias que fala lá que 35% de pessoas, quando vão comprar uma medicação, é por automedicação mesmo, né? Então, não tem essa noção, né? Às vezes vai comprar, sei lá, para uma dor de cabeça, a gente vai, né? Dor no estômago, sei lá, qualquer coisa, ou encravada, não sei, enfim, e vai se automedicar.
mas ele não sabe por trás do que pode ocasionar, né? Não só para ele, mas também para o meio ambiente, como o próprio Ricardo falou, que é a tríade, né? E isso acontece também com os animais, né? Se eu sei que no homem funciona assim, eu vou dar também pro meu cãozinho, né? Então, o meu cãozinho tá assim assado, tá apresentando, tem diarreia, eu vou medicar ele também com isso. Né? Então, as pessoas também confundem isso, né? Automedica o seu animalzinho de estimação, né? Achando que também funciona da mesma forma que para o homem. Então, eu acho que esse é um problema muito sério, né? Na medicina humana e na veterinária. É verdade. E às vezes vai só procurar informação no Google e acha que o Dr. Google pode ajudar, né? O que é um perigo para a saúde de todos, né? Para a saúde única, né? Esse dia eu estava conversando com a Dil numa live aqui também, ele falou que a probabilidade da próxima pandemia ser por uma superbactéria é muito grande do jeito que a gente usa antibiótico sem cuidados. Exatamente. Né? E é um grande problema da veterinária, porque a gente tem mais acesso, assim, liberado, né? Do que qualquer outra pessoa. Tu pode ir numa agropecuária agora e comprar o antibiótico que tu quiser, né? Isso não te pergunta quem tu é, se tu é veterinário, se tu não é, qualquer pessoa pode fazer isso. E aí? Pode chegar lá e comprar. E aí é que tá o problema, né? Aí você acha que o que você deu pro bovino vai funcionar pra galinha, vai funcionar pro cão, né? Aí não usa a dosagem correta, né? E falando de antibiótico, isso é imprescindível, utilizar uma dosagem e o tempo correto, né? Usa às vezes por 2 dias, não tem mais sinal clínico, já acha que já é o suficiente. E ali tá fazendo então já a pré-seleção, né? Das bactérias e selecionando então as resistentes. E aí causa todo o problema, né? Pois é. Teve um veterinário, colega nosso, que nessa semana eu estava falando, né, sobre uso de medicamentos. Ele comentou que chegou para ele um caso de um gato que estava sendo usado já 19 dias em rofloxacin no gato. 19 dias. Imagina. Então a gente já tem o caso, né, de usar pouco tempo e de você extrapolar, né? E gato já tem um problema com refluxacina que pode dar problemas oftálmicos, aí levar a cegueira, né? Até pode usar, desde que seja ali com cuidado e por pouco tempo. Imagina 19 dias num gato, né? Então... 19 dias. Muito provavelmente por medicação sem acompanhamento veterinário, né? Exatamente. E fora que acaba com a microbiota desse animal, né? Sim. Ele vai apresentar outros problemas, e maiores até, né? Acaba com tudo. Você falou desse caso do gato, eu lembrei esses dias que a gente teve uma banca, né, Sandra, que era orientada da Sandra, ela foi defender o TCC, né, dela, ela relatou 2 casos, um de um gato que tinha uma obstrução, né, e de um gato que teve uma piometra. Aí eles entraram com ceftriaxona, eu acho, por lá enquanto estava hospitalizado, e depois mandou o animal para casa com 10 dias com amoxicilina com clavulanato. Sendo que, assim, já tinha sido feita a cirurgia, já tinha sido removido o foco infeccioso. Então, para esses casos, tem diretrizes aí que falam que nem antibiótico você precisa mandar para casa. Imagina 10 dias, né? Você altera toda a microbiota desse animal, você deixa ele mais susceptível a outras bactérias patogênicas nesse trato gastrointestinal. A fungos também, né? Também, a fungos, né? Outros micro-organismos no geral, né? Então, porque você perde aquela proteção daquelas bactérias boas, né? Que a gente chama, que vai ali competir. Então, imagina, né? Se a gente não fizer com cuidado, a gente acaba piorando tudo, né? Na época que eu fazia faculdade, acho que na época que a Sandra fazia faculdade também, se usava antibiótico para tudo, assim, né? Para evitar, assim, como se fosse uma profilaxia de tudo, assim, sabe? Sulfo para tudo. Para tudo, assim. Então, veio daí já toda essa, né? Desde lá, né? Agora a gente está tendo um pouco mais de consciência a utilizar. Não se usa, né, em qualquer pós-operatório, não se usa para promotor de crescimento, não se usa mais para, né, qualquer ocasião. Mas mesmo assim a gente tem que cuidar bastante dentro da veterinária, porque na minha opinião, dentro da veterinária que a gente está pesando a mão mesmo. Eu acho que o nosso grande problema é justamente isso que você falou, assim, o meu professor me ensinou assim, porque o professor dele ensinou assim, porque o professor dele, tipo, há 30, 40 anos ensinou assim. Então as coisas evoluem, né? A resistência que a gente tinha anteriormente não é igual que a gente tem agora.
Então a gente tem protocolos, tem Exatamente. a tecnologia que veio para a gente identificar essas superbactérias, para a gente fazer uma melhor uso desses antibióticos, né? Tá aí. E a gente não tá, a gente fica naquela receita de bolo engessada de que, foi feito assim, tratei uma otite assim, vou tratar todas as otites assim, não importa que animal, quem está causando, nem nada. Então isso acaba virando um grande problema, né? Mas a gente não pode Até baratear. porque na época, também não se usava muito a ferramenta do diagnóstico microbiológico, né? De fazer um laboratorial, né? Não só microbiológico, mas laboratorial, né? É uma otite, nós vamos tratar com tal coisa. Então não se investigava o agente causador, né? Não se fazia um antibiograma. Então hoje está muito mais fácil. É claro que tem questões de infecções que você tem que entrar com a medicação quanto antes, né? Mas tem casos, né? Que a maioria a gente pode sim aguardar por um antibiograma, 72 horas, né, 48, dependendo, você tem um resultado e você vai entrar com um tratamento mais, né, de acordo com a infecção. E assim você vai evitar do gasto do tutor, porque ele vai ter um gasto, comprar antibiótico e não funcionar, né, e utilizar a medicação correta o quanto antes, né, porque às vezes utilizam a medicação, não dá certo, vai para outra medicação e assim vai. Então, graças, né, a essas técnicas e cada vez mais evoluídas, nós conseguimos ter um diagnóstico, né, com mais precisão, o mais rápido possível, né, e com a escolha, né, de um antibiótico mais adequado. Aí cabe só a gente fazer o tratamento corretinho, né, levando em consideração sempre o tempo, a dosagem, isso é primordial, muito importante. Eu ouvia muito dos meus amigos, assim, que trabalhavam na parte da clínica, né? Falavam assim, mas o tutor não quer pagar, o tutor não quer fazer a cultura antibiograma porque ele já está gastando demais. Mas eu acho que isso vai muito de nós, médicos veterinários, explicar o porquê que a gente está pedindo, solicitando, né? Igual a Sandra falou, se você explicar para ele que se ele não fizer esse exame, a gente pode entrar com tratamento, o tratamento não dá certo, eu tenho que trocar a droga, depois eu tenho que ficar 5 a 7 dias para coletar a amostra, para mandar para a cultura antibiograma, porque se o animal estiver tomando antibiótico, às vezes não tem crescimento no teste, né? Então você perde muito mais tempo. Então, às vezes, o barato acaba saindo caro. Então, se a gente realmente explicar o porquê, né? Chegar ao porquê, e muitas vezes a gente esquece esse detalhe de explicar, não, vou pedir isso, isso, isso. O tutor fala, mas nossa, mas para que tudo isso? Às vezes o tutor assusta porque a gente não explica. Mas a partir do momento que a gente explicar a real importância, ele vai começar, ele vai entender, ele vai falar assim, não, realmente precisa, então eu vou fazer, né? Exatamente. Então, vai da gente, né, procurar sempre se especializar, porque nem sempre o que a gente aprendeu na faculdade vai ser uma verdade absoluta para sempre, porque a veterinária, como outras, né, outras ciências, enfim, outras profissões, ela é muito dinâmica. Então, a gente tem que estar sempre se qualificando e procurando conhecer formas melhores de a gente lidar com aquelas situações, né? Não que o professor, na época que ele ensinou, estava errado. Naquela época era o melhor que tinha, muito provavelmente. Mas hoje, muita coisa pode ter mudado. Então, por isso que tu tem que estar sempre se qualificando, sempre estudando. Isso para veterinário, para zootecnista, para agrônomo, para qualquer outra profissão, né? E fora que o nosso curso, eu acho que ele é muito, a gente sempre fala, ele é muito generalista, né? A gente tem uma gama muito grande de áreas na veterinária, né? Não é? Tem gente que é só pequenos e grandes. Não, a gente tem a parte de laboratório, tem aves, tem suínos, tem equinos, tem silvestres, que algumas faculdades às vezes nem trata, né? Então, assim, é um tempo muito curto. Toda a parte de alimentos, né, Ricky? A parte de alimentos, exatamente. De alimentos de origem animal? Então, às vezes, para a gente ver tudo que nem antibiótico, a gente, pelo menos na minha época, eu vi o quê? Em 1 ou 2 aulas lá de farmaco, porque a gente tem outros, tem anti-inflamatório, tem uma gama de medicamentos para ver, então a gente não consegue ver tudo, né? Então a gente precisa, sim, tipo, das coisas externas, estudar mais, fora o que a faculdade nos proporciona, para a gente conseguir entender melhor, né? Exatamente. São mais de 80 áreas na veterinária, a gente não consegue ver tudo em 5 anos. Imagina, né? Não tem. Então a gente tem que sempre se qualificar mesmo. E até se a gente perguntar aí fora para a sociedade, as pessoas nem sabem, nem a metade, acho que nem um terço, né, de todas as áreas que o médico veterinário pode abranger. Nem os veterinários sabem, se a gente perguntar para eles. Nem eles, né? Nem Meus todos, alunos assim, de terceira fase, se eu perguntar, não sabem. Eles não têm ideia mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Eu tô travando, gente? Às vezes sim, não. Sandra. Pra mim, não. Agora não, agora tá às bom. vezes... Ó, tem uma pergunta. Tá, mas às vezes vocês saem do ar, tá?
E daí, se eu não responder, é porque travou para mim. Ah, Para mim, Tá. vocês estão saindo do ar às vezes, tá? às vezes fica rodandinho tudo. Eu vou ler uma pergunta aqui, tá? Isso. Estamos com um parente internado por Covid com bactéria resistente. O uso racional também pode ajudar a combater bactérias resistentes hospitalares? É uma pergunta. É, né? Com certeza. Com É certeza. justamente por isso que a gente deve utilizar com critérios antibióticos. Porque quando a gente chegar lá no hospital, porque no hospital é onde a gente tem a maior pressão seletiva, né? Que o uso do antibiótico é constante. Então, geralmente, em um ambiente hospitalar, você tem, não é uma regra, mas é onde as bactérias mais resistentes acabam se concentrando, se encontrando, né? Então, justamente por isso, a gente tem que restringir o uso dos antibióticos, usar somente quando realmente é necessário, porque quando a gente precisar, a gente tem essas armas para a gente utilizar nessas infecções. Se a gente começar a utilizar qualquer antibiótico, qualquer momento, qualquer hora, meu Deus, chega no hospital, a gente não tem um antibiótico que seria para usar para uma bactéria um pouco mais resistente, já não vai fazer efeito, porque também já tem resistência a ele, né? Foi falado aqui, então, cada vez uso menos antibiótico na rotina e estou bem feliz com os resultados. A Malva é uma aluna nossa do nosso curso de antibióticos no dia a dia da VET, e assim, ela traz cada caso assim pra gente, porque ela trabalha muito com animais oncológicos, né? Então já são animais que já são mais debilitados, mais de idade, que às vezes já tomam antibiótico. Então, às vezes ela pega umas resistências assim bem preocupantes e ela restringe muito, ela sempre conversa com a gente, ela só dá quando realmente precisa, pelo tempo que precisa, né? Ela acompanha o animal, porque não adianta a gente também falar para o tutor, ó, o tratamento é por 14 dias, mas só vai ver o animal dali 14 dias. Daí se o antibiótico não fez efeito, eu só vou trocar dali 14 dias, né? Então a gente tem que ter um acompanhamento também dos casos, acompanhar nossos pacientes para, ó, deu 3, 4 dias, o animal não está melhorando, nós temos que trocar essa droga, temos que mudar, né? Porque alguma coisa tem. Então, é bem complicado. A gente está falando tanto de Aí, resistência. pessoal, Opa, desculpa, Sandra. é que travou para mim de novo. Travou para mim de novo, eu não pude participar. Não, pode Tá, falar. eu não sei, vocês já trocaram o assunto? Não, Já trocaram o assunto? a gente estava lendo. Não, Eu até ainda não. tava... porque daí até... Será que tu tá longe do teu Wi-Fi, Sandra? Quem sabe se tu chegar mais perto do teu Wi-Fi, melhora? Eu estou... Mas perto do meu Wi-Fi, eu vou estar junto com 2 filhos jogando online. Este é o problema. Sei E se como você colocar o funciona. Então, 3G, fica muito ruim? Eu tô trancada aqui. Eu vou tentar mudar depois. Mas só pra gente não perder tempo com essa minha questão aqui, né? É um cuidado que a gente tem que ter com o antibiótico, né? As pessoas também, elas estão tomando o antibiótico para prevenir. E, na verdade, eles não estão prevenindo, né? Então, tem que ter esse cuidado, porque eles não estão prevenindo e estão fazendo com que selecione essas bactérias multiresistentes. Aí, quando realmente for preciso, não vai fazer efeito mesmo, né? Então, tem que ter o cuidado. Tomar antibiótico, ali como foi falado sobre o que é preconizado para o uso racional de medicação, né? Tomar só quando for necessário, na dosagem correta e no tempo correto. E isso serve tanto para o homem como para o animal, né? Como só para encerrar aquela questão ali. E lembrar sempre, né, antibiótico, né, a gente acaba usando o termo antibiótico aí para antibacteriano, né, mas é para tratar infecções bacterianas. Quando a gente tem uma infecção Isso. viral, o antibiótico ele não faz efeito. Na medicina veterinária, se a gente for pensar, a única infecção viral que se aceita o uso do antibiótico como forma profilática antes de você ter uma infecção bacteriana secundária é a parvovirose em pequenos animais. Porque é onde você tem alta destruição de microvilosidade, você tem ali bactérias que são oportunistas, né? Mas, por exemplo, sinomose, infecções respiratórias, que você tem uma infecção viral, você não tem que utilizar antibiótico. Ah, mas e se meu animal precisar lá na frente? Mas se ele precisar, a gente utiliza. Até lá não tem porquê. Ele não vai tratar o vírus, não vai, né? É verdade. A gente tem falado bastante de resistência. Opa, A Sandra quer falar alguma coisa. Eu tava falando, tá travando para vocês? Eu ia falar até porque agora, quando tem uma infecção viral, geralmente tem uma infecção bacteriana concomitante, né? Então, por isso que se usa o antibiótico, mas não que seja obrigatório, né? Tem uma infecção viral, tem que usar antibiótico ou antimicrobiano, né?
Enfim, o antimicrobiano serve para a bactéria e é somente para isso, né? O pessoal já usa antes de dar sei lá, um problema secundário para evitar já, e já Exatamente. faz uma confusão e já dá um monte de medicamento. Uhum. Exatamente, exatamente. O que eu ia perguntar para vocês é que a gente está falando bastante de resistência microbiana e tem gente que talvez possa não saber como que isso se estabelece. Como é que acontece a resistência microbiana? Já foi de novo? Não sei se... Pode começar, Rick, tá travando. Tá, eu vou repetir. Ai, falar. peço desculpa, Beta. Não, capaz, acontece direto. Eu Acontece, ouvi. inclusive comigo. Pode falar, Rick, pode falar. Não, Pode falar. existem duas formas de resistência, né? As bactérias, elas têm a resistência intrínseca, que já é aquela resistência da bactéria mesmo, do grupo bacteriano, digamos assim, né? Um grande exemplo que eu dou sempre é o micoplasma, por exemplo. O micoplasma, ele não tem parede celular. E a gente tem uma classe de antibióticos que é a mais utilizada na medicina e na medicina veterinária, que são os beta-lactâmicos, que agem em parede celular. Então imagina, né? Se a bactéria não tem essa parede celular e o antibiótico age nela, então para essa bactéria esse antibiótico não funciona. Então isso é uma resistência intrínseca, que já é uma característica do grupo da bactéria, né? Já E nasce assim, né? isso, ela já nasce assim, é de todas elas e assim vai. E a gente tem a resistência adquirida, que daí pode ser por plasmídio, né, por mutação genética da bactéria, no qual onde você tem uma ou outra bactéria, que claro, que a importância é que a disseminação de genes de resistência é muito grande, né, mas também são formas aí da bactéria adquirir resistência a um determinado antimicrobiano. Né, e essa resistência a gente só vai descobrir através de testes, que é como o teste de sensibilidade, né, que é o antibiograma. Então existem essas duas resistências que a gente tem. Sandra quer falar E alguma como coisinha? que ela pode. E daí, assim, ó, se essa resistência, se ela é plasmidial, né, que são pequenos fragmentos de DNA que vão carregar esse gene de resistência, essa bactéria ela pode passar para as demais, independente se é da mesma espécie, do mesmo gênero, tá? Então também tem essa importância, né? Então uma bactéria pode passar para outra, então ela pode deixar de ser resistente, como ela pode adquirir uma ou mais tipos de resistência a outros antibióticos. Isso pode acontecer, né? Então, é importante, assim como ela pode mutar e também começar a apresentar essa resistência. E como que os antibióticos vão agir, né? Vão fazer com que a bactéria fique resistente? Ele vai acabar fazendo uma seleção, né? E essas, então, que têm esse poder de resistência, elas vão se manter viável, enquanto que as outras, né, acabam, então, sendo eliminadas, né? O antibiótico tem a capacidade tanto de matar a bactéria, ou também impedir com que ela se multiplique. Então, é desta forma que ele vai selecionando. Por isso que é preciso ter esse rigor na dosagem, né? E no tempo também da administração desse antibiótico. Tem que respeitar o porquê dos 5 dias, o porquê dos 7 dias, né? Que é o tempo que ele vai agir, então, eliminar esse micro-organismo. Exato. Tem uma pergunta aqui. Antibiograma e infecção de ouvido, eu ouvi... Opa, apertei sem querer. Eu ouvi que não tem sido mais feito. Eu sigo fazendo. Qual a opinião de vocês? Olha, para mim, a cultura antibiograma, sempre que possível, ela se faz necessária. As diretrizes, assim, pensando em pequenos animais, né? Elas só não indicam cultura e antibiograma de secreção nasal se o animal só tem uma secreção nasal, digamos ali, ele está bem, ele está alerta, ele está comendo, bebendo água. Por que que não se indica? Porque você fazer um swab nasal, principalmente se pegar um gato, né? Você colocar o swab nasal num gato, ele tem a microbiota ali. E os principais micro-organismos que podem estar causando uma infecção ali, um micoplasma, uma bordetella, né? Uma clamídia no gato, eles geralmente não crescem nos nossos meios de culturas convencionais. Então, assim, você isolar um estafilococcus de uma secreção nasal, você tem que atrelar muito bem a clínica para saber se a clínica vai bater com o resultado ali. Mas, tirando isso, eu acho que sempre que possível a gente utiliza, sim. Principalmente porque o ouvido a gente tem muitas bactérias, por exemplo, gram-negativa. Talvez uma citologia pode ajudar ali no ouvido, porque se você tem um coco gram-positivo, você tem ali, beleza, um estáfilo. Mas se você tem um bacilo, você não sabe se esse bacilo é uma pseudomonas, se é um proteus, se é uma E. coli, que são comuns ali causando essa otite, e elas têm resistência intrínsecas diferentes, é o que a gente falou. Por exemplo, a pseudomonas é intrinsecamente resistente à amoxicilina com clavulanato.
coisa que uma E. coli não é, outros micro-organismos às vezes não são. Então, é super recomendado sim fazer cultura antibiograma de otite. Não tem que deixar de fazer, não. Pode fazer sempre, continue fazendo. A carinha da Sandra. Congelou? Bem felizinha. Não, agora acho que tá certo. Acho que agora foi, né? Não tem como dizer não, né? Uma cultura antibiograma eu acho que é decisivo e só tem para auxiliar, né? Então eu concordo, tem que fazer sempre, porque, como eu falei antes, a biologia não tem como a gente comparar todos os micro-organismos e achar que são iguais. São diferentes entre as espécies, eles podem agir diferente, então tem linhagens diferentes dentro da mesma espécie, do mesmo gênero. Então, sim, é preciso fazer uma cultura antibiograma, tá? Vai auxiliar sempre, independente, né? Claro, do ouvido, enfim, qualquer outro tipo de Deveria material. ser mais feito na produção também, né? Na produção. Se bem que, né, tem algumas áreas ali, na parte de leite ainda é feito. Congelou? Não. Não. Não, pode falar. Na parte de leite, né? Mas utilizado normalmente muito, na sim, produção já na parte de sai produção. dando, né, antibiótico. Aqui tá Hoje, falando Beta, já dermatologistas... não... Desculpa. Oi? Pode falar. Não, eu falei, hoje Pode até falar, não é tanto, tá, Beta? Hoje, na parte de produção, estão se investigando, sim, outros tipos de outras formas de controlar, através com ácidos orgânicos, através de óleos essenciais. Então, a produção também está avançando, tá? Até para mim, na parte estudo, de suíno, a parte de aves, sim. Então, eu acredito que futuramente isso já vai estar bem mais avançado. Mas eu acho que já tem aquela luz no fundo do túnel, sabe? Então, a produção, ela está, sim. Tudo começa com a primeira preocupação, né? Depois a gente vai atrás para resolver. Exatamente. Mas se tem já muitos estudos nessa área. Então, a produção não está muito para trás, não. Verdade. E uma coisa que eu acho que a produção está até na frente de pequenos animais é em questão que a gente tem uma legislação que fala em relação à restrição de uso de antibióticos como promotor de crescimento, né? Então, isso assim, tudo bem. Mas que em recente, pequenos animais a gente não utiliza. Então, é recente, mas tem uma legislação, né? Tem um documento ali falando, tipo, que você não pode usar. Tudo bem que em pequenos animais a gente não usa para esse fim, mas se tivesse algumas coisas, algumas legislações que guiassem também para esse uso criterioso, né, dos antibióticos, ia ajudar muito. A mesma pessoa que perguntou, eu não leio o nome de quem perguntou, porque às vezes o nick que a gente usa não tem nada a ver com o nome, né? A pessoa que perguntou falou assim, dermatologistas falaram a respeito de concentração do antibiograma não ser fiel para antibióticos tópicos, mas bom saber que eu estou certa, porque ela continua fazendo e continua utilizando, né? É que assim, né, os antibióticos para otite, esses tópicos, às vezes a gente pode ter um antibiótico que é resistente no antibiograma, só que o que acontece? O antibiograma, quando a gente tem os padrões ali, né, eles são relacionados à concentração sistêmica. E quando a gente usa ele tópico, a concentração é muito maior. Então, às vezes você tem ali no antibiograma uma resistência, mas se você utilizar, ele pode ainda fazer o efeito, né? Claro que a gente não vai sair testando isso, né? Você sempre vai preconizar pelo aquele antibiótico que é sensível. Mas às vezes você pega ali um laudo onde você tem resistência a quase todos os antimicrobianos, se você tentar ali, por exemplo, uma neomicina, uma gentamicina que tem uso tópico, pode ser que ela faça ali um efeito, porque a concentração que você tem desse uso tópico ela é muito maior do que na concentração sistêmica, né? Tem outra pergunta aqui. Em pequenos, ovariosterectomia eletiva com antibiótico profilático, vocês aconselham antibiótico pós-operatório? Vocês ouviram minha pergunta? Eu acho que eu não ouvi, desculpa, eu acho que travou para mim, mas pode falar de novo. Claro, falo sim. Ela perguntou se para castração de fêmeas, se vocês acham que deve ser utilizado antibiótico pós-operatório. Na minha opinião, não. Tá? A não ser que você tenha algum problema, alguma intercorrência na cirurgia, né? Porque assim, o uso do antibiótico no centro cirúrgico,
Ele tem vários, assim, É só uma fatores. forma eletiva. Ele tem assim, se você tem, por exemplo, é uma aula onde você tem 10 alunos ali assistindo, onde você tem uma quantidade de gente maior, tudo, ainda pode se pensar nisso, mas se você tem um ambiente controlado, se você está fazendo no centro cirúrgico, lembrando sempre que a antibiótico terapia ela não é para prevenir falta de higiene dentro do hospital, do centro cirúrgico, então tem que ter a Exatamente. limpeza, esterilização de materiais. A partir do momento que você tem tudo isso controlado, você faz a cirurgia, não tem nenhuma intercorrência nem nada, não tem por que entrar com antibiótico pós-operatório. Nenhum, não precisaria. Até que se o animal está saudável, não está apresentando nenhum tipo de infecção, não foi esse o motivo da retirada, né, da castração em si, não vejo também o porquê, né? Né? Como eu comentei até ali naquele caso daquele gato que a gente comentou do caso ali do TCC da menina, nem é esse gato que tinha uma piometra, como eu já removi o foco infeccioso, Exatamente. nem nesse caso eu precisaria de um antibiótico pós-operatório, né? Quanto mais numa OSH eletiva, onde o animal está saudável e não tem nenhum foco infeccioso ali presente. Exatamente. Acho que acontece do veterinário ficar com medo e vai lá e manda dar um antibiótico para evitar de dar qualquer problema e cair sobre Exato. ele. E na verdade, Beta, para evitar, tudo é questão de higiene, limpeza e desinfecção. Sempre, né? Né? Você precisa levar risco. Isso não é só numa clínica, numa sala cirúrgica, mas isso também é na produção, né? Sempre. Vamos falar um pouquinho de produção também, mas também ali, a higiene e desinfecção é algo importantíssimo para você evitar a multiplicação, enfim, crescimento, contaminação e evitar também o uso do antibiótico, né? Então, Exatamente. Exato. é primordial, é a limpeza e desinfecção. Eu sempre falo para os alunos da patologia suína que meio caminho andado é a gente ter uma boa higiene, desinfecção e evitar o estresse. Daí o resto a gente consegue Exatamente. dar. É meio caminho andado, Exatamente. né? Porque depois a gente consegue ver o que a gente está trabalhando com aquilo de forma mais adequada. Mas ó, uma pergunta que eu tenho para E só, vocês. só, mas só um detalhezinho antes, só para completar isso, que eu acho que é super importante. O pior ainda não é nem quem faz ali o profilático, às vezes por medo, né? É pior aquele que entra já com uma vancomicina, um meropenem, uma ceftriaxona, que são antibióticos que Ah, nem aquela sim. pergunta que a gente teve ali de casos de hospitais ali que são medicamentos usados somente em hospitais, em casos ali de infecções por bactérias extremamente resistentes, e eu já vi médico veterinário utilizando para profilaxia cirúrgica de uma SH eletiva. Então isso que tem que ter mais cuidado ainda também, né? Olha só que Usar interessante. quando realmente deve ser usado, né? Exatamente. A mesma pessoa que perguntou sobre o uso profilático, né, do antibiótico terapia, ela falou que está sendo processada, né, e a tutora questionou esse fato. Eu nunca faço, né, o uso de antibiótico. E esse paciente veio a óbito 3 dias depois. Primeiro paciente eletivo que veio a óbito em pelo menos 2 anos de carreira. Acontece, né? E assim, aí você pode realmente, como sua defesa, não é uma indicação você utilizar, né? Se você É. pegar a literatura fala que não é preciso, né? Então, o animal provavelmente teve alguma complicação decorrente de outra coisa, e não porque você não usou o antibiótico, né? O uso do antibiótico ali não foi um fator decisivo para esse animal vir a óbito, né? Não, Exatamente. Daí um processo judicial vai resolver se ela estava certa ou não. pois é. Vai saber mais do que uma atitude, né, um conhecimento de um médico veterinário. Esses processos Então, relacionados a, entre aspas, né, erro médico, eles são muito crescentes. Semana passada a gente estava falando sobre a perícia, né, na veterinária, perito judicial na uhum, veterinária, e a menina estava contando que a maioria dos casos que ela pega é relacionado a isso. Então, muitas vezes pode até ser interessante, né, a menina que está sofrendo o processo, procurar uma ajuda de um assistente técnico, né, para poder auxiliar como se defender. exatamente. Exatamente. Exatamente, bem isso. Vai lá e dá uma olhadinha na nossa Porque live o da que semana passada, para poder acompanhar, juntar uma coisa com a outra, está tudo muito relacionado. O que eu ia falar para vocês era que a gente percebe que na medicina humana a gente tem um rigor bem grande, né? A gente já falou sobre isso, mas agora eu vou transformar isso numa pergunta. A gente tem um rigor bem grande ao ter acesso, né, a esses antibióticos em geral. Então eu não posso chegar na farmácia e falar que eu quero tomar antibiótico porque eu tô com dor de garganta. Não acontece mais isso. Antes a gente podia fazer isso à vontade, né? Hoje a gente tem que ter receita controlada. E na veterinária isso não tem. Por que vocês acham que a gente não tem esse cuidado tão grande na veterinária? E como que a gente poderia ter esse cuidado tão grande na veterinária?
Uma pergunta bem difícil, porque dizer o porquê que a gente não tem, eu também me pergunto isso até hoje, o porquê que a gente não tem, É né? Que eu acho difícil de que Pergunta para o deveria, responder. Ministério da Saúde. porque deveria ter e muito, né? Ainda mais que a gente tem Ou da muitos agricultura. medicamentos que é o mesmo antibiótico que a gente usa na medicina humana, a gente usa na veterinária, né? Então essa restrição ela também tinha que acontecer. Concordo. E até pouco tempo atrás, né, Beta, qualquer um, bem como você falou, qualquer um podia chegar numa farmácia e comprar o antibiótico, né? Uhum. E depois, assim, os pais sabiam que aquele antibiótico ia funcionar para dor de garganta. Quando o próximo filho tivesse dor de garganta, eles iam lá, compravam o mesmo antibiótico, administravam na criança por 1, 2 dias, não tinha mais dor, paravam de tratar. E graças a Deus que veio agora a solicitação de uma receita médica para poder comprar, né? Justamente para Exatamente. eliminar isso. E daí o que acontece? Hoje está muito essa dúvida, né? Mas aí, se a medicina humana tem todo esse controle, por que não a medicina veterinária, né? E nós somos julgados por isso. Somos julgados pela questão de bactérias multiresistentes, né? Que está no homem, né? Que isso vem do alimento. Então, existe todo esse boato, toda essa conversa, né? E é muito sério, né? Eu acho que nós precisamos, sim, ter um controle maior, né? Porque a gente pode ir numa agropecuária e comprar de qualquer forma, né? Qualquer medicamento ali, sem ter esse controle. E é algo sério, é uma questão de saúde De pública saúde. também, né? Agora, essa questão de porquê é difícil responder, como disse o Ricardo. É complicado, até a gente quer saber o porquê. É, Aham. é verdade, é bem complicado mesmo, né? Então, já que a gente não tem esse, como é que eu vou dizer, essa proibição legal de comprar, né, medicamentos veterinários, nós, como médicos veterinários, temos a obrigação moral de apenas prescrever aquilo que é realmente necessário, né? Então, a gente tem... E Exatamente. sempre conversar com os nossos clientes, com os nossos pacientes, com os nossos amigos, para contar para eles que a vida não é bem assim, né? Que não é só ir lá na agropecuária comprar e dar remédio à torta e à direito. É muito triste. Aconteceu algo esses dias, até na minha família. Tinha um animalzinho doente no sítio. Eu falei, dá isso por tantos dias, assim, assim, assado. Vai lá na agropecuária e compra, senão eu vou lá e compro. Aí meu parente foi lá e comprou. Eu perguntei, e aí, tudo certo? Ah, o moço da agropecuária mandou dar por mais tempo. O moço da agropecuária não estudou veterinária. Tu faz como eu falei. Então é complicado, né? E tem muitos É. moços Mas da é como eu disse, agropecuária. Beta, se é difícil, né, se isso era feito de mãe ou pai para filho, por que não vão fazer Pro isso com o pet. animal, né? De sair comprar e sair dando não tem mais sinal clínico, não precisa mais. Então precisa toda uma conscientização do médico veterinário e também com as pessoas, né, com o tutor, explicar realmente qual é a importância, né, de ter esse cuidado com o uso de medicação. E realmente, né, eles vão na agropecuária e lá o moço já fez isso comigo também. Aí tá tudo bem, não quis discutir, não quis falar mais nada, né, eu disse, enfim, usei da forma como eu achei que deveria ser, né, Mas mas olha, já passei por essa cantada também. só lavar. Tem gente que falou aqui, ó, brasileiro é viciado em automedicação e automedica o pet também. E aqui outra pessoa falou, eu não sabia que na vet não tinha restrição. Se meus parentes descobrirem isso, vão começar a tomar antibiótico de cachorro. E é mesmo, né? É. E Esse as último receitas, comentário aí que você leu, esse penúltimo, na verdade, a gente fez uma live esses dias, não, já faz um tempinho, com a Ana Gales, né, que é uma médica humana, e ela trabalha bastante com resistência, e ela falou uma frase assim que ficou na minha cabeça, e é verdade. É, tipo, a gente tem que falar pro médico veterinário, né, que antibiótico não é ansiolítico. Ele não vai servir para tirar a nossa ansiedade de tipo, ai meu Deus, se o animal tiver isso, e se eu não der o animal tiver aquilo. Não, a gente tem que prescrever quando precisar, e não prescrever para nossa exatamente, ansiedade de prescritor, né? Como é que é? exatamente, Administra para o animal para a gente ficar tranquilo, né? Que tudo vai dar Exato. certo, como se o antibiótico fosse milagroso, né? É, E não é, exatamente. gente. Ele só E às vai vezes a funcionar gente para tem bactérias muita se gente for que já vê. utilizado no tempo certo. Deu uma adequadamente, né? travadinha, Sandra. A Sandra falou que só vai Essa não funcionar era para para bactérias dúvida. se for usado do termo adequado, né? Exato. Isso, E no tempo adequado, na forma adequada, assim, mesmo assim não vai funcionar nem para ela, né? Então imagina para exatamente. nós é só como ansiolítico. Eu acho que
doutora Ana foi feliz nessa frase, porque é exatamente isso. É a sensação que dá, né? Vamos dar um antibiótico. E isso não é só para o médico veterinário, tem muitas pessoas também. Ah, mas ele tá apresentando diarreia, isso e aquilo, já vai para o antibiótico, né? Que acha que resolve. Então já quer dar para o seu animalzinho, né? Antibiótico como se fosse resolver o mundo. Ah, se fosse, meu Deus, a gente já estava longe dessa pandemia, né? Exatamente. E uma coisa que a Beta falou lá no começo, que é o Google, né? Muitas vezes o tutor já vem com o laudo, praticamente já tipo com o diagnóstico, laudo não, né? Com o diagnóstico do animal, e daí ele fala, daí você não prescreve antibiótico, não prescreve lá o medicamento que ele acha que tem que prescrever, daí ele sai ainda falando mal. Eu nunca mais vou voltar naquele veterinário, ele não mandou nem um antibiótico pro meu animal, não mandou nem tomar nem nada. O que que eu vou fazer lá? Ele não sabe nada e troca de médico veterinário. E muitas vezes daí o médico veterinário faz o tratamento justamente para tentar evitar isso e não perder o cliente, né? E aí é errado. Mas por isso a importância. Exatamente. Por isso a importância da gente sempre explicar o que a gente está fazendo com aquele animal. Bem a Carol falou semana passada, a Carol agora eu vi que ela entrou, já tinha falado dela antes, né? Que a gente falou de perícia e tal. Ela falou, sempre conversa com o tutor. Estou fazendo isso por causa disso, por causa daquilo. Explica. Primeiro, porque a pessoa vai estar bem esclarecida do que está acontecendo, e segundo, que não vai acontecer dela vir te processar depois. Porque ela já sabia por que tu fez isso, por que tu não fez aquilo, por que tu não deu antibiótico e tal. Demonstrar o conhecimento, né, Beta? Valorizar a nossa profissão, Isso vai dar segurança, Isso, eu acho assim, que o médico veterinário, ele precisa mostrar o que ele sabe. O médico veterinário não tem que sair só receitando. Ele tem que conversar e nas conversas deixar bem claro, explicar. É tão bom quando a gente vai no consultório médico, pelo menos eu acho assim, né? E o médico, ele explica para você tudo sobre aquilo ali, sobre aquele problema que você está tendo, né? Se é a fisiologia, explica tudo. A gente sai tão segura daquilo, né? Do que simplesmente olhar para tua cara, te dar a receita e mandar você embora. Então, faça isso também com o tutor, né? Tira aquele tempinho para explicar realmente qual é o problema, qual é a situação, qual é o melhor... Acho que travou. Mas é isso que a Sandra falou, realmente é bem importante. Eu disse, parei ali. Assim como nós, o médico veterinário, precisa às vezes oferecer, administrar o antibiótico para deixar a gente mais tranquilo, né? O tutor, ele precisa também desse aconchego. Só que a gente não vai dar em forma de medicamento, a gente vai dar em forma de conhecimento. Então, vamos conversar e vamos explicar realmente, né? Num linguajar bem simples. Termo que você consiga transmitir e acolher. Eu acho que terminei com isso, né? Travou de novo. Agora deu para finalizar, deu para Isso, entender. não, mas eu entendi. É para a gente sempre passar conhecimento de forma que a pessoa entenda, né? Que se sinta acolhida, que entenda o que está acontecendo com o seu animalzinho, né? Isso. E assim a gente consegue também valorizar o nosso passe, né? Mostrando que a gente tem o nosso conhecimento. A gente tem também, né? Claro. E ele vai sair convencido do tratamento. Sim, satisfeito. Por mais simples que seja. Exatamente. Exatamente. Vamos vender o peixe. Exato. Ô Sandra, tu me falou ali que dentro do mercado de leite o pessoal tem feito bastante antibiograma e tal. Como é que funciona, então, o pessoal fala, né, de resíduos no leite, resíduo na carne. Tu acha que o pessoal tem respeitado bem esse tempo de resíduo antes de abate, antes de liberar o leite para consumo? Ou isso seria um problema Beta, consumidor, um problema deveria, ambiental? Não, deveria, porque tem instrução normativa, é isso que a gente estava falando, né? Existem instruções normativas que regulam, né, a utilização de antibióticos em animais de produção. Né? Então, até no caso da carne, né, tem que ter a carência, vamos dizer assim, respeitar um período, aí vai depender do tipo do antibiótico, né? A forma como foi administrado, o tempo de administração desse antibiótico. Tudo isso tem que ser respeitado, né? O animal não pode ser abatido logo em seguida esse tratamento. Então, tem sim um período de carência. E da mesma forma do leite, né? O leite também tem as suas normas.
Travou novamente, né, gente? Mas só para dizer, não sei se Travou vocês no ouviram, leite também tem suas normas. no leite também tem suas normas e também tem até testes para verificar se tem resíduo, né? Então, isso é bem regulamentado, né, Beta? Agora, eu te dizer realmente o que acontece, né? Mas que tem um regulamento, tem, né? Por quê? Se a gente não tiver isso, o que pode acontecer? Né? Indiretamente, a gente está ingerindo antibiótico, através do leite, através da carne, né? Então, como que vai aparecer? Como que vai aparecer micro-organismos, né, resistentes por esse uso desse tipo de alimento, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, é de muita importância para a medicina humana, a saúde animal, né? Justamente por isso. Até tem aqueles, mas eu não sei como que é sem... tem alergia a determinado antibiótico, não pode tomar, mas nunca tomou, como é que pode? Não sei o quê. Justamente por isso, né? Às vezes, né? Por isso era muito, né? Anos atrás não era tão acontecia, cuidado, né? Hoje não. Hoje tem esse cuidado, sim. Aí o que chama atenção? É comprar um alimento, né? O consumidor adquirir um alimento de boa procedência que tenha fiscalização, né? Que tenha uma inspeção. Então, você sabe que está tomando um leite seguro, né? Ou que está ingerindo uma carne segura, um alimento de origem animal seguro, porque tem uma fiscalização, né? Então, nós temos normas e, graças a Deus, né? Eu acredito que a Deus e a ciência, né? Enfim, a todos os nossos colegas que regulamentaram, né? E que hoje a gente pode seguir, sim, essas instruções normativas e garantir um alimento seguro, com certeza. Exatamente. Até no leite, que nem a Sandra falou, né? Tem os testes ali. Então, o produtor, se ele tiver ali resíduos de antibiótico que estiver fora do padrão, ele não vai receber, né? Esse leite vai ser negado, então ele vai perder esse produto, né? E ele vai sofrer isso no bolso. Então, na carne, para dizer a verdade, eu não sei como funciona. Eu não sei se fazem os testes igual para leite, né? Mas já ajuda bastante, né? Já ajuda você ter essa. É porque quando o produtor ele sofre no bolso, aí ele começa a pensar: opa, se eu não fizer certo, eu não vou receber. Se eu não receber, né? Como que eu vou pagar minhas contas? Tudo envolve o bolso, né? É. Envolve o bolso. Infelizmente, tem que ser assim, né? Mas somos tão bons produtores, né, em todas as carnes, né, que a gente, grandes exportadores, que a gente sempre tem muito cuidado, né, na produção. Uhum. Exato. Sim, o Brasil é destaque, né, em exportação, principalmente Santa Catarina, né? Então, o mercado internacional é muito rigoroso, então é preciso ter essas normas, né, muito bem definidas, né, e cuidadas, né, para que sejam rigidamente cumpridas, né? Então, isso dá uma segurança, assim, para o consumidor, na hora que ele for adquirir, né, um produto, ele é fiscalizado, né? Não é para ter não resíduo de antibiótico. Exatamente. E, bom, para finalizar, o que a gente, como médico veterinário, pode fazer para evitar, então, as tais das superbactérias, para evitar que a gente tenha problemas maiores no futuro? Cultura e antibiograma. Aí, travou? Cultura e antibiograma. Tá travando? Falando cultura e antibiograma. Cultura e antibiograma. Utilizar de forma adequada o antibiótico, né? Com o antibiograma você vai saber escolher o antibiótico adequado. Então, usar a dosagem também correta para aquela enfermidade, por o tempo também correto, né? Isso é muito importante, porque você vai evitar de fazer seleções, então, de bactérias, né? Limpeza, desinfecção, né, do ambiente onde você está trabalhando, onde estão os animais, vamos falar bem no geral, né, para não ficar só em pequenos, né, pequenos e grandes. Então, a limpeza e desinfecção é primordial, isso serve para um ambiente hospitalar, clínico, cirúrgico, isso serve para a produção, né, isso evita. Ricardo, quer falar mais alguma coisa aí que eu deixei passar? Restrição de medicamentos de última escolha, né? Principalmente que se usa ali em hospitais humanos, como a gente falou, né? Essa resistência ela tem a via
o tripé, né, ali, o ambiente humano, então a gente tem que tomar cuidado, então não sair usando meropenem, vancomicina, esses antibióticos aí de última escolha para tratar qualquer infecção, porque se a gente começar dando tiro de canhão, depois lá na frente a gente não tem mais armas para tratar essas superbactérias, né? Saiu até uma reportagem da Organização Mundial da Saúde, finalzinho de abril, falando que faz muito tempo que a gente não tem uma criação, uma nova droga antimicrobiana no mercado, né? Tem as drogas melhoradas. Então, a gente sabe do problema, a gente sabe que as superbactérias estão aí, mas a gente não tem armas para muitas delas. Então, restringir o que a Sandra falou, né? Limpeza, né? Higienização. Dentro de um hospital, a higienização das mãos ajuda já a prevenir mais de 60% dessa disseminação de bactérias. Então, isso. E outra coisa que é muito importante, né? Estudo. Né? Estudar e acreditar na ciência, saber das classes de antibiótico, conhecer os antibióticos, conhecer as bactérias para saber quando, em que bactéria você vai utilizar, para que sistema você vai utilizar. Então, ter esse conhecimento do paciente, do medicamento e da bactéria é fundamental na terapia antimicrobiana, né? Conhecimento nunca é demais. Isso que o Ricardo falou. A gente tem que investir bastante na ciência. Isso que o Ricardo falou também, evitar utilizar drogas que são aliadas à medicina humana, né? Tem muita essa importância e o veterinário, ele pisa muito na bola, vamos falar nesse linguajar, porque ele acaba fazendo isso, utilizando muitas drogas que são importantes na medicina humana. Então, a gente tem que tentar evitar usar isso. Existem drogas que são proibidas já na veterinária, né? Que não são utilizadas, não é para ser utilizada. E a gente sabe que quando vai fazer uma análise de alguma amostra, né, de origem animal, é resistente àquela droga. Mas por que é? Né? Se é proibido no uso da medicina veterinária, não é para estar sendo utilizada, por que é resistente? Né? Então, tem que ter esse cuidado, assim, né? Acho que tem que ser bem rígido nesse sentido, né? Para a gente poder evitar. Tem drogas que a gente usa na veterinária que não se tem nem estudo de farmacocinética, farmacodinâmica em animais. A gente usa com base em doses em humanos. Então a gente não sabe como que vai ser no organismo do cão, do gato, do equino, do bovino, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso e restringir realmente. Exatamente. Essas drogas mesmo de restrição a gente nem solta no laudo nosso, porque não é nem para usar. Então por que a gente vai colocar no laudo, né? Exatamente. Gente, gostaria de falar mais alguma coisa para finalizar? O pessoal já está falando que foi uma live maravilhosa, dando os parabéns. E eu não posso começar a falar de antibiótico, eu me empolgo, eu fico 5 dias falando disso. O Ricardo, Beta, o Ricardo é o doutor antibiótico resistência, tá? De sobrenome resistência aí. Ô, Beta, antes de acabar, eu quero só agradecer, que é muito... Olha, tô assim, muito contente, tá, pelo convite, Beta, e é um prazer poder participar com você e com o Ricardo. Vocês dois aí marcaram minha história, viu? Minha primeira bolsista e meu último. Então, é muito bom ter iniciado contigo e finalizado contigo. Finalizado não, né, que eu vou continuar ainda. Mas no trecho hoje da história em que a gente está vivendo. Então, fiquei bem feliz, tá? Ter aqui esse papinho com vocês dois e colocar à disposição sobre resistência. Qualquer dúvida que o pessoal... Opa, desculpa. Não, pode falar. Eu só ia falar que qualquer dúvida que o pessoal tiver, eles podem deixar aqui no chat depois, vocês vão respondendo, que às vezes o pessoal vê depois a live, né? Sim. Aí pode aparecer uma dúvida ou outra, eles deixam aqui e vocês respondem depois. Perfeito. Eu gostaria de agradecer também, gostaria de falar que eu consegui, eu não chamei a Sandra de prof em nenhum momento. Agora chama. Não, olha, ele teve que falar agora no final, né? Beleza. Prof, eu disse, Ricardo, não me chama de prof. Tá bom, prof? Ai, meu Deus. Eu não consigo, eu tava até conversando. Tava até conversando aqui com a um homem barbado assim, ainda ficar me chamando de prof. Eu falei, não tem como, ela foi minha prof, é o costume, né? Às vezes a gente tá lá conversando, a gente tava conversando com o pessoal de uma empresa lá pra fazer uns testes, então, prof, o que você acha? Eu não consigo, é mais forte que eu, mas hoje eu acabei de apresentar o menino ali, né, como profissional, coisa e tal, e ele me chamando de prof, me senti assim, aquela prof velhinha de 90 anos, sabe, ali olhando. Eu gosto tanto. Mas tudo bem, eu entendo. Eu gosto muito. Tudo bem, eu entendo. É que agora ele é meu colega, né?
Ele é meu colega, né, Beta? É verdade. Ah, prof, mas você Somos sempre todos vai ser minha colegas, prof, minha né? orientadora, isso nunca vai perder, né? Nunca, é sempre. É uma Tá certo, coisa, tá é um certo. vínculo Que para bom. sempre. É, Eu Então, quero agradecer imensamente, Sandra, por tu ter aceitado participar da live, ter feito a primeira live com a gente, né? Me sinto muito, nossa, olha que prestigiada por legal. isso. Aham. Tu viu que foi tranquilo, que é bem Amei, amei. gostoso? É bom, né? Foi, ó. Primeira vez que eu Tô fiz, eu bem fiquei com feliz, medo também. gostei. Agora eu tô bem metida, toda quinta-feira faço. é bom porque Gostei é um demais. Eu bate-papo, já né? Bem pensei que legal. tivesse que preparar uma aula, Não, é só um já bate-papo. estava pensando em preparar uma aula, né, tudo. Não, mas assim é muito legal. Um bate-papo Vai mesmo. fluindo a conversa, um bate-papo. Gostei muito mesmo, Beta, tá? Nossa, eu adorei que vocês aceitaram. Adorei conhecer o Ricardo, né? A gente é Também. colega também de UDESC, mas a gente nunca se viu pelos corredores, até por conta da pandemia. Agora não tem mais nem corredor pra gente se ver, Pois é. infelizmente. Não. Espero que É, logo volte, né? E dizer que foi um show, eu aprendi um monte, o pessoal também aprendeu um monte, tá todo mundo parabenizando, falando bem. E muito obrigada. Só tenho a agradecer. obrigado você pelo Eu que convite aí. agradeço, Fiquei Beta. bastante honrado de fazer live com vocês duas, com você e com a Sandra, e obrigado pelo convite. Sempre que precisar, nós estamos aí, estamos à Ah, eu disposição, também. só chamar. Fico à disposição Com também. certeza, Beta. Depois da primeira, agora tá Ninguém te segura. tranquilinho. Então tá, gente. Boa noite. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Vamos marcar um outro bate-papo Ei, outro dia. Vamos sim, boa noite, Beto. Boa noite, Sandra. tchau, boa Beijo, noite. pessoal. Boa Tchau, Tchau. noite. tchau. Tchau, Beijo tchau. pra vocês. Tchau. Tchau.